Eu vou ler um trecho de um poema da Cora Coralina para vocês. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Eu acredito demais na poesia da Cora, na poesia da Cecília, na poesia da Clarice. Eu acredito demais na poesia que nós, professoras e professores, fazemos todo dia na sala de aula. O nosso trabalho é poetizar a dor, poetizar o não aprendizado, poetizar a indisciplina, fazer do famoso limão uma limonada. Nós, professores de escola pública, temos muito pouco recurso e cada vez menos recurso. Nós somos desvalorizados não só na nossa figura, na nossa profissão, como pessoas, como questão de sermos respeitados ou não, bem como somos desvalorizados na sociedade como um todo. E isso se reflete nos nossos salários. Mas eu acho que isso é secundário, sabe? O mais importante é que os nossos alunos, que os nossos colegas, professores também, que as famílias, e que depois, quem sabe, toda a sociedade aprenda a reconhecer um trabalho tão bonito. Eu, de primeiro, quando era criança, eu sonhava em ser arqueóloga. Eu dizia, porque todo mundo tem essa mania de perguntar o que tu vai ser quando crescer. Aí eu dizia, eu quero fazer arqueologia. Mas eu fui me informando com as pessoas e eu soube que não tinha, aqui na minha terra, não tinha a faculdade de arqueologia para eu poder ser uma arqueóloga. Tinha em San Diego, nos Estados Unidos. E eu dizia, eu vou para San Diego estudar arqueologia. Mas claro, a gente quando é criança, a gente sonha tanto, não é mesmo? A gente não conhece ainda as coisas do mundo. A gente as imagina. E eu ainda gosto de arqueologia. Mas eu fui aprender a trabalhar a arqueologia das palavras. A arqueologia do conhecimento. De garimpar, de ir a fundo no que os meus alunos podem aprender comigo. O que uma palavra significa em outro idioma? O que eu posso dizer com essa palavra? Quantos significados essa palavra pode ter? Eu fui ao longo do meu período de estudante, e eu estudo até hoje, né? Porque professor tem que estudar sempre. E eu fui fazendo um outro tipo de trabalho de arqueologia, de estudar as palavras antigas e ver como elas foram se transformando. E eu adoro isso, né? Eu adoro dar aulas. E eu acho que meus alunos percebem isso, né? Eles sentem que eu gosto de estar ali com eles, de aprender com eles e ensiná-los. Mas, na verdade, o ensinar não é um depósito, não é mesmo? Eu não tenho o que eu trouxe de aprendizado comigo, eu vou lá e deposito e eles aprendem tudo. A gente tem que transmitir as coisas que a gente aprendeu e de forma mais encantadora que a gente conseguir. Porque não adianta guardar conhecimento para nós. Quantas vezes vocês ouviram falar, puxa, aquele professor sabe tanto sobre aquele assunto, mas ele não sabe explicar. Ele não sabe passar esse conhecimento. E eu acho que isso que está faltando muitas vezes. É a gente aprender, que o professor aprende todos os dias, que o conhecimento ele não pode ficar guardado para nós. Eu tive professores de todos os jeitos. E os que mais me incentivaram e me estimularam foram aqueles que me fizeram buscar o conhecimento através daquilo que eles foram me passando, da paixão que eles tinham pelo conhecimento que eles aprenderam. Mas, ao mesmo tempo, eu tive professores que sabiam demais, mas não sabiam passar. Quando eu questionava demais, eles guardavam para eles, diziam, só um pouco, tu tá querendo saber muito além da etapa que tu tá. E isso me podava. Isso fazia com que eu murchasse. Então, voltando à frase da Cora Coralina, que foi poetisa e doceira,
né? Que curiosidade isso, né? Ela era doce com as palavras e ela fazia doces para adoçar a boca das pessoas. E a gente, um professor, o que tem feito, né? Para fazer com que esse conhecimento que a gente aprendeu seja doce para os nossos alunos, como as palavras da Cora são para mim, por exemplo. Eu que sou apreciadora de poesia, das mais doces às mais tristes, porque aprendizado também passa por tristeza, não é mesmo? A gente não aprende só na alegria, a gente aprende na frustração, a gente aprende com os nãos também. Então, é isso que eu queria passar para vocês hoje. Eu quero ir conversando sobre o que é ser professora, sobre o que é ser mãe, sobre o que é ser mulher nessa sociedade que a gente vive, que nos reprime tanto, não é mesmo? Reprime a menina, reprime a mulher, reprime as professoras, né? É repressão para todos os lados. Como a gente vai conseguir, no meio de tudo isso, alçar voos, né? E seguir em frente? Apesar de tanta gente nos dizendo não, apesar de tanta gente nos podando a nossa alegria de viver e a nossa vontade de aprender mais. Vamos ver como é que funciona isso? Vamos conversando, vamos trocando ideias. Eu adoro trocar ideias, começando por poesia. E vocês gostam de trocar ideias começando pelo quê? Por música? Por teatro? Por um filme? Por uma série? Por um joguinho? Né? Os meus filhos adoram esses jogos. Então, eu queria dizer para vocês que além de escrever, que é o meu diálogo agora com vocês, vai ser também através dos vídeos, ok? Vocês topam?